Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios, por favor. Capítulo 2, do versículo 1 ao 6. A Bíblia diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, dá sabedoria, e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Amém? O escritor de Provérbios aqui, ele começa a falar sobre uma busca que todos nós devemos ter, que é a busca do conhecimento e da sabedoria. Hoje eu queria falar sobre uma palavra que se chama discernimento. Discernimento é a capacidade que nós temos de compreender e de separar aquilo que é certo daquilo que é errado. A Bíblia diz que o meu povo perece por causa da falta de conhecimento. Quando nós não temos o discernimento, nós não temos o entendimento daquilo que acontece, nós podemos ser levados ao engano. Nós podemos ser levados por ventos de doutrinas, nós podemos ser influenciados para o mal. E é muito importante nós, como igreja, entendermos isso e buscarmos o conhecimento. Nós estamos vivendo um tempo e uma era da informação. Então hoje, num clique no celular, você consegue ter informação daquilo que aconteceu em frações de segundos lá no Japão. Mas preste atenção, informação não é conhecimento. Muitas pessoas se movem pela informação. As pessoas se doem pela informação, mas não têm conhecimento. E por não ter conhecimento, nós vivemos hoje numa sociedade, num tempo em que as pessoas não têm a capacidade de absorver informação e discernir aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Nós temos vivido um tempo em que a igreja falta a ela esse discernimento. Porque discernimento, na verdade, é algo que pertence a filhos maduros. Uma pessoa mais velha, ela tem a capacidade, e por causa da sua experiência, sua vivência, ela consegue ver, opa, calma aí, isso é ruim. Opa, essa situação é boa. Mas quando muitas vezes nós somos novos, nós somos muitas vezes levados pela emoção, e nós não temos a capacidade de discernir situações, por isso nós erramos mais. Deus quer que a igreja seja uma igreja madura. Deus quer que a igreja seja uma igreja que viva o seu propósito, mas a igreja precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque o conhecimento gera discernimento, o conhecimento gera entendimento, e eu vejo que muitas vezes as pessoas não têm a preocupação de ler a palavra de Deus. As pessoas não têm a preocupação de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então você vai para a internet, você começa a absorver aquilo que algumas pessoas dizem. E muitas vezes nós formamos as nossas doutrinas por aquilo que ouvimos dizer e não por aquilo que está escrito. Então nós somos levados ao erro e não percebemos que estamos sendo levados ao erro. Sabe? A igreja ela precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque a falta de conhecimento vai nos levar ao erro. Será? E eu começo a me perguntar, se nós como igreja realmente temos vivido tudo aquilo que a palavra de Deus diz para nós? Será que nós temos buscado e vivido a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus? Será que o nosso ministério tem sido 100%? Existem pessoas que nunca experimentaram nada de Deus. E talvez a igreja que nós estamos vivendo hoje é uma igreja que nunca viveu o 100% que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Ele tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, que não chegou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para nós. Então imagine, existem pessoas que nunca viveram coisas com Deus.
Então, elas nunca vão sentir falta daquilo que nunca viveram. Por isso tem vivido uma vida de engano, aonde Satanás tem afastado as pessoas daquilo que a palavra de Deus proporciona, e elas não podem sentir falta daquilo que nunca viveram, porque simplesmente todo relacionamento que tiveram com Deus foi um relacionamento raso. Mas quando você experimenta o poder e você conhece o poder que existe naquilo, você vai desejar isso. Existem coisas que nós não desejamos porque não entendemos que existe na palavra de Deus. Eu estava falando na ceia, a Bíblia tem muitas promessas, gente. A natureza divina de Deus, o caráter de Deus, o amor, o perdão, né? Fala sobre a prosperidade, sabedoria divina, segurança, saúde, vitalidade, bem-estar, entendimento, discernimento aguçado. Mas será que nós temos vivido isso? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na Santa Ceia. Nós temos vivido isso no âmbito individual, na nossa vida? Nós temos vivido as promessas que existem na Bíblia ou não? Será que nós temos vivido isso no âmbito coletivo? Será que isso nós temos conseguido alcançar na nossa vida e tem sido o nosso propósito de vida ou não? Ou talvez nós estamos muito distante daquilo que Deus preparou para nós. Ou talvez, muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, olhamos para a Bíblia como se fosse um lindo romance, mas não passa disso. Amém? E será que quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos para o povo do mundo e nós temos sido diferente? Ou será que quando nós olhamos para o mundo e para a igreja, o divórcio está a mesma coisa? A falta de caráter é a mesma? Por que será que nós não temos vivido tudo aquilo que Deus planejou para nós, tudo aquilo que Deus colocou para que nós pudéssemos viver? Eu quero que você entenda que uma criança imatura, ela ainda não conhece aquilo que a vida pode lhe proporcionar, mas uma pessoa madura, ela precisa ter conhecimento para discernir aquilo que é bom e é ruim. O William gosta muito de comer batata frita, e toda vez ele come batata, eu falei, você está proibido de comer batata? Ele, pai, pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco ele olha para mim e fala assim, tudo bem, pai, o senhor sabe o que é melhor para mim. Você entende? Ele não sabe o que é melhor para ele, mas eu sou pai, eu sei o que é melhor para o meu filho. Sabe por que eu sei? Porque eu tenho discernimento, e ele ainda não alcançou essa fase. Nós temos que buscar discernimento na nossa vida, para que nós possamos fazer as melhores escolhas, e escolher o caminho certo, e escolher a forma certa, para que nós possamos agradar a Deus. Nós precisamos crescer, nós precisamos andar. Será que quando nós olhamos para o divórcio, nós olhamos para a fofoca, para a inveja, para os ciúmes, para a contenda, existe na igreja como existe no mundo? Talvez tenha alguma coisa errada em nosso meio. E eu fico vendo a igreja de Atos, a igreja, quando dizem Atos 17, ali estão aqueles que estão alvoroçando o mundo, que viraram o mundo de cabeça para baixo. A gente não está nem conseguindo alvoroçar a nossa própria vida com a presença de Deus. Hein? Quem dera lá o mundo. Mas por que isso tem acontecido? E Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas que eu tenho aprendido, que eu quero compartilhar com vocês, sobre discernimento. Primeira coisa que você precisa aprender a discernir, é discernir o corpo. Há algum tempo atrás eu falei sobre isso, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 27, eu quero que você abra a Bíblia comigo. Diz assim a Bíblia: por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine sua própria consciência, e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, fique com essa palavra, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor. Amém?
estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Amém? O que eu vejo é que quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos igreja, nos tornamos corpo de Cristo, mas as pessoas muitas vezes não conseguem discernir o que é viver no corpo, o que é ser o corpo de Cristo. Amém? Então, a Bíblia diz assim, que você precisa reconhecer que se trata do corpo do Senhor. Preste bem atenção, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, amém? Então, quando Deus olha para nós como indivíduos, mas Deus também olha para nós como um corpo. Quando Paulo ele está dizendo aqui, você vai ver esse capítulo um pouco antes, Paulo ele está condenando aquela igreja, porque eles têm participado da Santa Ceia de uma forma indigna, ou feito a Santa Ceia de uma forma errada. A Santa Ceia era muito diferente do que a ceia que nós vivemos hoje. Na verdade, eles se juntavam e faziam um grande jantar, e naquele jantar era a ceia do Senhor. Só que Paulo ele começa a observar uma coisa, que algumas pessoas, os mais ricos, eles chegavam antes, eles comiam, eles se embriagavam, e quando os mais pobres chegavam, não havia comida para eles. Então aquelas pessoas se sentiam envergonhadas e excluídas do corpo, porque na verdade, aqueles que eram mais, os mais antigos, ou os mais experientes, ou aqueles que tinham uma condição maior, não os envolvia e não os abraçava. E Paulo começa a dizer, a forma que vocês têm participado da ceia é uma forma errada, e eles faziam isso de uma forma consciente, porque eles sabiam que era certo, mas não faziam o que era certo. E Paulo começa a dizer sobre alguns pecados, quando ele escreve essa carta à igreja de Coríntios, e ele começa a dizer aqui, onde nós lemos, que havia entre eles muitos fracos, muitos doentes, e muitos que já haviam morrido. Então ele está dizendo que no meio da igreja haviam pessoas doentes, haviam pessoas que haviam morrido precocemente, por causa do pecado da igreja. Olhe bem, quando você vai para o capítulo 10 de Coríntios, Paulo ele vai dizer que Israel não chegou, muitos não chegaram na terra prometida e morreram no deserto, porque pecaram no deserto por causa de alguns tipos de pecado. Estava ali a imoralidade sexual, estava ali também a rebelião contra Deus. A Bíblia diz que eles não chegaram por causa do pecado, e por causa disso muitos deles morreram no deserto. Então Paulo ele começa a fazer uma conjuntura de Israel e igreja, e ele começa então a ensinar a igreja que como Israel era um, nós também somos um diante de Deus. Israel morreu. Eu quero pensar um pouco com você. Você já pensou que talvez o nosso pecado possa estar nos impedindo de viver tudo aquilo que Deus planejou para nós? Você já pensou que talvez nós não estamos vivendo 100% da palavra e não estamos sendo plenos? Porque talvez nós não entendemos o que é viver no corpo, e talvez a nossa atitude pode influenciar todo o corpo de Cristo, porque todo o corpo é interligado. Eu lembro quando eu era mais novo, eu jogava bola, e eu tinha um dedão com uma unha encravada. É impressionante, gente. Aquilo dá febre. Sabe por quê? Porque todo o nosso corpo é interligado. De ponta a ponta. Você sente uma dor no dedo, manda para o cérebro devolve novamente para você entender que existe alguma coisa ferida no teu corpo. E nós muitas vezes não entendemos isso. Quando Paulo, ele começa a ensinar essa igreja, e você vai ver que muitos morreram, capítulo 10, por causa da imoralidade sexual. Está ali em Números, capítulo 25. A Bíblia diz que os homens de Israel começaram a olhar as mulheres moabitas, e eles começaram a ter relação sexual com elas. Elas então os convidam para poder adorar o seu Deus Baal.
E eles então agora começam a adorar a Baal. Diz que Deus fica muito chateado com aquilo, muito furioso com aquilo, e fala: Moisés, eu estou irado. E diz então que Moisés vem, Deus fala: pegue os líderes do povo, reúne essas pessoas que estão pecando e enforque-os. Diz que a mão de Deus pesou sobre o povo, que 24.000 pessoas morreram. A Bíblia fala que quando Israel está chegando em Jericó, imagine, Jericó fazia parte daquela terra que os espias viram e achavam que era difícil demais conquistar. Diz que quando eles chegam em Jericó, com 600.000 homens, eles não precisam lutar e batalhar. Diz que Deus derruba as muralhas e eles conquistam aquela cidade sem desembainhar a espada. Glória a Deus por isso. Você entende que a plenitude de Deus gera milagres em nossas vidas? Você sabia disso? Diz que eles derrubam aquelas muralhas. Eles estão tão cheios de Deus. E agora eles vão para Ai. Mas Deus havia dado uma ordem para aquele povo em Jericó: eu não quero que vocês peguem prata, ouro, eu não quero que vocês peguem os pertences, tudo vai ser consagrado a Deus. E agora o povo vai para Ai. Josué fala assim: nós não precisamos mandar todo o exército, vamos mandar 3.000 homens apenas. E quando eles vão para Ai, batalhar em Ai, a Bíblia diz que eles perdem a batalha em Ai. E 36 homens são assassinados de Israel, eles perdem 36 homens. Vocês já imaginaram 36 pais de famílias? São filhos de 36 pais agora órfãos, 36 esposas que se tornaram viúvas, 72 pais e mães que agora estão chorando a perda dos seus filhos. E quando Josué vai buscar a Deus, a Bíblia diz que Deus fala para Josué: Josué, Israel pecou contra mim. Israel pecou contra mim. Josué vai ver o que havia acontecido. Ele descobre que Israel perde aquela batalha por causa de um homem chamado Acã. A Bíblia diz que Acã pegou aquilo que não era dele, que era do Senhor, e guardou em Jericó. Mas pastor, e vamos pensar, por que Deus então não castiga Acã? O que tinha a ver aqueles 36 homens que morreram inocentes? Se Acã foi quem pecou, por quê? Porque quando Deus olha para nós, Deus não nos vê como indivíduos, Deus nos vê como um corpo. O problema não era o pecado simplesmente de nós caímos muitas vezes no pecado e pecamos porque não queremos pecar, mas aqui Deus está falando de um pecado intencional, consciente que eles sabiam o que estava fazendo. Logo eu entendo que um pecado pode atingir todo o corpo. Quando Paulo está falando dessas pessoas que estão doentes, mortas, morreram precocemente, ele não está falando que eles pecaram, mas talvez eles podem ter morrido por causa do pecado dos outros. Eu não estou dizendo que a doença existe por causa do pecado, ou a morte é consequência de um pecado. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo está ali com o rapaz, os discípulos trazem para ele, ele diz: Jesus, um cego de nascença, quem pecou? Foi os pais? Foram ele? Foi ninguém pecou. Mas também quando Jesus vai curar um homem há 38 anos doente, Jesus olha para aquele homem e diz assim: vai e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Você está entendendo? Muitas doenças não são por causa do pecado, mas existem doenças e mortes que podem acontecer por causa do pecado. É o que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo é isso. Que nesse caso estava acontecendo por causa do pecado do corpo, porque muitos não reconheciam o que era viver no corpo. Porque isso pode prejudicar todo o corpo.
Então vamos entender a primeira carta de Coríntios, quando Paulo está escrevendo, capítulo 5. Lembre? Paulo está falando sobre um homem que tinha e praticava de uma forma consciente e voluntária o pecado da imoralidade sexual. Esse homem era um homem que tinha relacionamento sexual com a sua madrasta. E Paulo diz: até quando vocês vão suportar isso? E isso estava acontecendo, e a igreja estava fazendo vista grossa àquilo que estava acontecendo, e todos sabiam. A igreja estava virando o rosto para o pecado daquele homem. A cidade de Corinto era uma cidade famosa pelas artes. Quem sabe esse homem era um homem influente? Quem sabe esse homem era um homem famoso? E quando a liderança da igreja, a igreja olhou e falou assim: nós fizemos alguma coisa e nós vamos perdê-lo. Por algum motivo a igreja não queria confrontar aquele homem. Você quer ver? Você que começa na fé, você que talvez tenha um chamado de Deus, quando você começar, as pessoas vão dizer: nossa, você é uma bênção, você é lindinho. Eu lembro como se fosse ontem, eu pregava a palavra de Deus, muito novo, criança, adolescente. As irmãs falavam: nossa, que menino lindo. Oi, pastor, você é maravilhoso. Eu sinto unção, eu fico arrepiada quando eu ouço o Senhor. É muito legal ouvir isso, você fala: nossa, estou no caminho certo. Mas uma hora Deus vai te colocar para confrontar o pecado das pessoas. E muitas vezes quando Deus nos coloca para confrontar o pecado das pessoas, isso significa que nós vamos perder o apreço e o carinho, ou o amor. Sabe por quê? Paulo estava olhando para aquela igreja, Paulo estava vendo o dano que estava sendo causado, as pessoas que estavam morrendo, e Paulo agora escreve para eles e fala: vocês não podem aceitar isso no meio de vocês, porque o pecado de uma pessoa não traz dano apenas a ele, mas está trazendo dano ao corpo. Um pecado consciente. Irmão, talvez essa palavra não seja uma palavra muito legal de ouvir, mas eu quero que você entenda. Se você entender essa palavra nessa noite, vai transformar o seu futuro. Diz então que Paulo começa a escrever, Paulo começa a se justificar dizendo assim: porventura eu não os amo. Enquanto Paulo confrontava o pecado daquela igreja e o pecado daquele homem, eles entendiam como não amor de Paulo. Como se Paulo não os amasse. Paulo está dizendo: eu os amo, e eu estou fazendo isso porque eu te amo. Paulo chega a dizer: pega esse homem, lance-o, tire do meio de vocês e lance ele a Satanás, para que Satanás possa pegar ele, sacudi-lo, pisá-lo, e possa a sua alma se salvar. Paulo não está falando do pecado onde nós pecamos, irmãos, estamos tentando chegar, caímos e levantamos. Paulo está falando de um pecado consciente, amém? Vocês estão entendendo comigo, sim ou não? Paulo então ele diz mais no capítulo 5: olhe com quem vocês andam, não se junte com aqueles que são imorais, não se junte com os fornicadores, não se junte com os avarentos, não se junte. E ele começa a dizer um monte de pessoas que não podem se juntar. E ele está dizendo: eu não estou falando isso das pessoas do mundo, porque eu não estou aqui para julgá-las do mundo, eu estou falando aqui com as da própria igreja. Não tenha comunhão com essas pessoas. E Paulo, quando está escrevendo tudo isso, você crê que Paulo está dizendo isso porque amava aquela igreja? Porque ele queria que aquele homem fosse para o céu, porque nós somos eternos? E aonde é que você vai passar a sua eternidade? Se toda a sua vida você frequentou uma igreja,
Mas no dia em que você morrer e o juízo vier sobre a sua vida, você não for para o céu e você não receber a vida eterna, não adiantou todos os anos que você passou sentado nessa cadeira ouvindo a palavra de Deus. Vamos voltar para Números 25. Números 25. Os homens estão morrendo, Deus manda enforcar aqueles homens que estão em pecado. Enquanto Moisés está falando, o povo está aflito com a palavra de Deus. Entra um homem moabita, um judeu, um israelense, com uma mulher moabita no meio da congregação. Passa na frente de todos eles, entra na sua tenda e começa a ter relação sexual com ela. A Bíblia diz que Finéias, o neto de Arão, pega a sua lança na frente de todos, entra na tenda com a sua lança, transpassa aquele homem e aquela mulher e os mata. A Bíblia diz que naquele mesmo momento, a ira de Deus se cessou. E Deus chama Finéias agora de amigo. Irmão, eu não estou dizendo que nós temos que pegar uma lança e transpassar no coração das pessoas. Mas eu vou dizer algo para você, nós precisamos pegar a espada do Espírito e transpassar no coração das pessoas. Precisamos pegar a palavra de Deus e confrontar para que nós possamos chegar no céu. Você acredita que se nós andarmos nos caminhos do Senhor e agradarmos a Deus, nós podemos ser plenos? A Bíblia diz em 1 Reis, se eu não me engano, capítulo 4, quando Salomão assume o reinado e Salomão está debaixo da presença de Deus, diz que não havia homem pobre em Israel, não havia fome em Israel, mas todos eram abençoados. Sabe o que a Bíblia diz em Atos? Que não havia ninguém que passasse necessidade no meio da igreja. Mas também a Bíblia diz, no Salmo 31, diz: o pecado esgotou a minha força, estou sendo consumido por dentro. O pecado que nós cometemos, que é errar o alvo, que andar para longe de Deus, ele tem o poder de consumir a nossa alma, sabe? Ele tem o poder de tirar a nossa força. E o que o diabo quer é que a igreja perca a sua força. O que o diabo quer é que você não tenha mais força. É isso que estava acontecendo com a igreja de Coríntios. Ela estava perdendo uma força. Ela estava se tornando comum. Paulo diz: vocês precisam discernir o que é viver em corpo, o que é o corpo, porque um pode afetar a todos. Nós não podemos ser permissivos com o pecado. Pecado é pecado, nunca vai mudar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 2, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele diz assim: por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Paulo novamente é questionado sobre o amor que ele tinha por aquele povo. E Paulo, ele faz tudo isso por paixão, por amor. Sabe o que eu vejo? Muitas vezes na igreja nós perdemos a paixão. Sabe aquele cara que trabalha por paixão? Eu não sei o que você faz, engenheiro, ou você talvez é um professor, mas lembra quando você decidiu e servir na sua profissão, você fazia por paixão, e muitas vezes nós perdemos a paixão. O que eu vejo é que muitas vezes nós como igreja, nós temos perdido a paixão por Jesus, e nós não servimos mais Ele por paixão. Porque a paixão nos leva a ser excelentes e fazer o nosso melhor. A paixão não nos permite fechar os olhos ou virar o rosto para aquilo que tem afetado a igreja em um todo. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso, sabe? Paulo diz, versículo 15 do capítulo 12, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que
amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Irmão, você já confrontou alguém? Alguém já confrontou alguém do seu pecado? Sim ou não? Alguém? Você nunca fez isso com um amigo seu? Então faça, porque talvez você salve a sua alma. Você acha que amigo é aquele que aceita o erro? Amigo é aquele que só, ai, lindinho, ai, bonitinho. Nossa, que cabelo lindo seu. Aí depois faz por trás, coisa feia. O amigo é que fala, nossa, que cabelo feio hoje o seu, hein? Misericórdia. Eu lembro, tinha um amigo meu, o Joel. E aí eu lembro, ele tinha um cabelo meio grosso. E nós compramos uma maquininha. Eu falei, vamos fazer o seguinte, cara, eu quero cortar o teu cabelo na maquininha. Eu e um outro amigo nosso, vamos cortar o cabelo dele. Eu lembro que aquele dia a gente foi cortar o cabelo dele na maquininha, o pente caiu. E na hora que o pente caiu, fez um buraco na cabeça dele. Ele falou, o que foi? Eu falei, nada, não. Não, foi aqui atrás. Ele, não, o que foi que vocês estão rindo? Eu falei, nada. Foi só que caiu o pente aqui, deu um buraquinho, cara. Eu falei, na verdade é um buracão. Tu tá louco? Eu falei, não precisa ficar com raiva. Eu tenho um jeito, eu peguei uma canetinha em casa, vou pintar de canetinha. Ele não ficou com raiva. Graças a Deus. Amigo não fica com raiva. Amigo sabe que tudo que a gente faz porque ama. Sabe, muitas vezes nós não temos coragem de confrontar o nosso amigo porque temos medo de expor com alguém. Eu não estou falando de abuso de autoridade, eu estou falando de confrontar em amor. Amém? Querido, sou eu que preciso dizer não para o meu filho e colocar limites para ele. Porque o amor coloca limites. O amor mostra os limites. O amor diz não. O amor muitas vezes revela aquilo que nós não queremos. Esses dias eu estava com o Renato em casa, e eu falei, amor, vou tentar te pegar no colo. E eu não conseguia pegar ela no colo. Mas não consegui pegar no colo, porque não é porque eu não tenho força, é porque eu estou ruim da coluna. Daí eu falei assim, amor, ela, é fogo quando namora, pega no colo, tá velho mesmo. Cadê a... Aí eu falei, não, amor, mas você não está gorda. Estou falando que eu estou gorda. Eu falei, você não está gorda. E você com essa barriga aí que parece um bem minúsculo. O que eu fiz? Vou ter que rugir. O amor é assim. O amor revela a verdade, muitas vezes, que nós não queremos ouvir. Sabe, irmão? Mas as pessoas não entendiam isso de Paulo. Deus quer uma igreja excelente, Deus quer uma igreja abençoada, mas nós precisamos compreender isso na nossa vida. Amém? Você vai ver que Deus, ele cessa a ira em Israel por causa de Finéias. Quantos inocentes, quantas pessoas que não estão se convertendo e vão para o inferno por causa do pecado que enfraquece a igreja. Quantas pessoas que vão morrer em nosso meio doentes por causa do pecado que enfraquece a igreja, sendo que Deus queria empoderar a igreja para que milagres acontecessem e pessoas fossem curadas. Paulo, ele não está olhando para um, mas Paulo está olhando em um todo. Paulo está olhando em um corpo, e nós precisamos aprender a discernir o que é o corpo de Cristo. Que a minha atitude pode afetar todo o corpo. As pessoas não entendiam isso em amor. Então a segunda coisa que nós precisamos aprender a discernir, além do corpo, é o amor. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é amor. Amor não busca o seu interesse, amor busca o interesse do próximo. Então muitas vezes, alguém que nunca foi amado, quando ele chega no lugar onde lhe é dispensado o amor, ele não entende o amor como amor, mas ele entende o amor como não amor. Quantos jovens chegaram aqui que nunca foram amados por ninguém?
E nós dispensamos amor, e quando dispensamos o amor, junto com o amor, vem o confronto. Aí entenderam, isso não é amor. Não gosto disso, não gosto daquilo. Sabe por quê? Porque você ainda não se tornou sensível para viver o verdadeiro amor na sua vida. Porque o amor não busca o nosso interesse. Paulo não estava vivendo para ele, Paulo estava vivendo para aquelas pessoas. Isso é amor. É você olhar para o lado e falar, esse cara vale o meu sacrifício. Lembra o que Jesus disse? Que haja em vós, o mesmo sentimento, Paulo diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Que nos valorizou mais do que ele mesmo. Então ele estava dizendo que é algo muito, muito legal, diz assim, se eles fazem isso, eles não precisam se preocupar em se defender por trás das costas, porque eles sempre vão ter alguém os defendendo por trás. Todo cio se preocupa com aquilo que está à frente, porque nas costas dele sempre tem alguém defendendo ele. Eu lembrei daquele filme dos 300, lembra? Alguém viu os 300? E fala dos Espartacos, qual era o segredo deles na batalha? Eles batalhavam e sempre nas costas dele tinha alguém lutando por ele. Quando você vai para a Bíblia quando fala da armadura de Deus, a armadura de Deus só fala de algo frontal, não fala das costas. A armadura não protege as costas. Sabe por que a armadura não protege as costas? Porque Deus espera que nós vivamos em unidade, nos amemos tanto, que você não precise se preocupar com as suas costas, porque alguém sempre vai estar lá para proteger você. Isso é amor. É eu saber que existe alguém que me valoriza. É eu saber que ainda que doa é porque existe alguém que está me protegendo. Vocês já imaginam vocês imaginem, queridos, se realmente a igreja entendesse isso e vivesse isso. Por que Paulo diz tudo é lícito? Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Sabe por que não convinha? Porque ele sabia o que era viver em corpo, o que era o corpo de Cristo, e que cada atitude dele podia gerar a morte ou vida nas pessoas. Não existe o evangelho onde eu sou eu e pronto, e não quero saber de ninguém. Não! Tudo que eu faço, eu preciso fazer pensando no meu próximo. Por isso, se a minha mão fizer o irmão pecar, por isso eu não posso fazer algo pensando que eu posso fazer o meu irmão cair. Porque o meu irmão é importante. Eu preciso caminhar na casa de Deus sem ter que me preocupar com as minhas costas. Porque eu sei que todo dia vai ter alguém atrás de mim para me defender. Você entende por que muitas vezes nós não vivemos aquilo que deveríamos viver? Você entende por que muitas vezes nós estamos distantes de ser? Porque depende de uma atitude nossa. Então quando você sair daqui hoje, vai sair daqui pensando o que a sua atitude vai gerar na vida do próximo e não na sua. Hoje eu estava conversando com o irmão e falou, pastor, estou começando a orar diferente agora. Eu quero que Deus me abençoe, porque eu quero abençoar pessoas. A minha oração é essa, Deus, eu quero abençoar pessoas. Deus vai abençoar ele, sabe por quê? Porque o desejo dele está certo. Gente que muitas vezes não tem um discernimento e pede para nós, você entendeu? Eu quero um carrão, para quê? Para mim ficar desfilando por aí. Tem crente que ainda é menino. Eu quero ter. Irmãos, eu tenho, hein? Aleluia. Qualquer coisa é só pedir que eu
Para com isso. Que Ele cresça e nós possamos diminuir. Que nós possamos amadurecer, porque o mundo espera uma resposta de nós. Aleluia. Você precisa discernir uma outra coisa. Discernir o poder de Deus. Lembra que eu estava falando aqui na igreja há pouco tempo sobre Atos dos Apóstolos, quando Jesus aparece mais ou menos 500 pessoas, e dessas 500 pessoas, só 120 pessoas estão no cenáculo esperando para receber o Espírito Santo de Deus? Muito bem. Talvez daquelas 380 que não foram, deviam estar pensando assim, Jesus falou, mas não é tão importante obedecer. Talvez isso não seja essencial estar lá. O negócio é a gente crer nele, que ele realmente salva. E eu sei que essas 380 não estavam lá. Mas as 120 que creram, elas estavam. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e os encheu de uma tal forma que a vida daquelas pessoas foram transformadas a partir daquele dia, amém? E a partir daquele momento começou um novo tempo em Jerusalém. Contanto que as pessoas começaram a falar em línguas e começaram a pregar em outras línguas, em dialetos. E as pessoas de Jerusalém começaram a ouvir a palavra de Deus no seu dialeto. Foi algo que começou a abalar a cidade. Só para vocês terem uma ideia, naquele dia, 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Eles não fizeram um culto especial. Eles não fizeram nada, simplesmente o Espírito Santo de Deus veio e eles ficaram impactados com o poder que se manifestava naquela igreja. E eles se renderam a Cristo, 3.000 pessoas. Foi algo magnífico. Diz que o poder de Deus era tão notório naquele lugar, que Pedro, ele está entrando num templo ali, tem um homem coxo, e eles curam aquele homem, e quando aquele homem é curado, causa um alvoroço na cidade. Pedro prega, agora 5.000 pessoas se convertem. Não tinha som, não tinha microfone, mas havia os milagres. Você entende? E você vai vendo ainda, diz que a igreja agora ela se reúne para orar, gente. Quando a igreja se reúne para orar, diz que o prédio que eles estão treme. A igreja em conjunto, a igreja em comunidade, a igreja em corpo começa a orar. Diz que traz um tremor ao prédio. Pedro agora vai preso. A igreja começa a orar. Diz que o anjo vai visitar Pedro na cadeia e tira Pedro da cadeia. E Pedro chega na casa onde eles estão orando. O poder de Deus começa a se manifestar. Os milagres acontecem. Eu quero que você entenda uma coisa. Não existe limite para Deus. Não existe limite para Deus. Nós temos que parar de limitar Deus. A Bíblia fala que cada vez um número maior de pessoas cria naquilo que era falado. E o Senhor acrescentava a igreja todos os dias. Não havia um movimento nas redes sociais, não havia um programa de televisão, não havia um folheto para ser entregue. Não havia nada disso, mas o Espírito Santo ele ia acrescentando e as pessoas iam se entregando a ele. Diz que os espíritos imundos começavam a gritar e saíam aos gritos. Um dia eles chegam numa cidade e um homem chamado Simão Mago, um mago muito importante, olha para aquilo que está acontecendo e fica impressionado com aquilo e deseja isso para eles. Não havia, Atos capítulo 4, 34, não havia necessitados entre eles. Atos capítulo 5, versículo 16, todos eram curados. Todos é todos, você já imaginou? Hein? Nilza, você vai para o hospital, chega lá no hospital, todos são curados, todos. Não fica ninguém no hospital, todos eram curados. A Bíblia não está falando de alguns, a Bíblia está falando de todos, todos. Diz que Pedro cura um homem chamado Enéas, que há 8 anos está sobre uma cama. Quando Enéas, ele é curado, diz que todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram. Cidades eram ganhas. Cidades eram ganhas, cidades eram transformadas. Em Jope, uma senhora chamada Tabita ressuscitou dos mortos.
A Bíblia diz que todos os gregos que viviam na província da Ásia ouviram falar de Jesus. Todos. Agora eu entendo uma coisa, que o plano de Deus para essa geração é maior. Maior. Discernir o poder, entender o que é o poder. Diga, não existe limite? Você não falou como quem crê. Você não falou como quem crê. Quando a gente crê é o seguinte, é isso aí, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, cura, batiza e leva para o céu. Aí quando a gente não crê, Jesus é bom. Mas quem sabe, às vezes não é a vontade dele ser bom também. Às vezes ele não quer ser bom, irmão. Você entendeu? O poder de Deus é para nós. Deus tem algo para essa geração. Irmão, Deus tem algo para essa geração, mas nós precisamos entender o que é discernir as coisas. Ter o entendimento para não errar, porque se você errar, isso pode tirar as tuas forças e a força da igreja. Nós precisamos entender e discernir o que é amor, porque se você não discernir o que é amor, você pode ser levado ao engano. E você vai atrás de pessoas que na verdade não te amam. E se frustrar lá na frente, sabe por quê? Porque você viu como amor o que não era amor. E leu como não amor o que era amor. Entendeu, né? É isso aí. Jesus quer uma igreja forte. Nós podemos abalar esse lugar. Os jovens estavam aqui semana passada. No domingo eu falei na semana, né? E Deus tocou o meu coração. Eu falei, Deus, é o seguinte, nós vamos sair para evangelizar, para manifestar os dons. É chegar na rua e falar, tu está doente? Querido, esquece folheto. Eu estou com uma dor aqui. Então, vem cá, vamos orar por você aqui agora, em nome de Jesus. Aqui, uau. Eu estava falando na igreja aqui, esses dias a gente fez uma oração aqui. Ora pelo irmão aí, irmão. Ora pelo irmão do lado. Pelo irmão, põe a mão. Meu pai conta, eu estava com ele, eu era pequenininho, e meu pai pregava e eu sempre ia com ele. Um dia na igreja, que é uma endemoniada na igreja. E aquele barulho, os irmãos, pastor, tem uma endemoniada lá atrás. Meu pai pregou, falou, vai lá, irmão, expulsar o demônio. E o cara, aqui. Irmão, quem é crente aqui? Um pouco tempo atrás que um demoniado aqui, irmão, não, porque foi, é o seguinte, o próximo eu mando 1 a 1, só vai 1 com 1, entendeu? Não vai 2 não, é 1 com 1, hein? É um demônio, tu vai... Crente tem medo. Tem medo de orar, de manifestar o reino, de praticar. Você já viu muitas vezes quando a gente não era crente, a gente era para o pecado, nós éramos muito mais loucos para o pecado. Experimenta uma bebida aí, tá bom. Ficava como um bobo. Aplica toda essa coragem no reino de Deus. Sabe por quê? Reino de Deus não são palavras de sabedoria. Reino de Deus é poder. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Me faz